Muito boa tarde para você, que povo bonito, de feio já basta eu, mas tenha misericórdia nessa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Ó, boa tarde para você que aí nos assiste. Que Você bom, levantou. olha, que bom entrar aí na sua casa nesse clima de verdades, de abrir o coração. Tem que falar, gente, tem que falar que tá todo mundo vendo, hein? Tem que Claro, falar. quando a gente encontra a realidade e conversa com o espelho com mais naturalidade, a gente vive mais leve, gente. Brincadeiras à parte. A gente entra assim para falar de forma leve, mas às vezes o assunto não é tão leve assim, né, Cris? Não, mas aqui no programa, a gente dá risada, chora juntos, conhece histórias e fala de todos os tipos de tema. Um exemplo, tem uma frase que é muito importante, espetacular, que é felizes para sempre até que a morte o separe. Mas aí chega um dia que a morte separa. E aí? Como é que a gente faz quando a gente casa com aquele sentimento de que parece que o fim não vai chegar nunca, né, Cris? Mas aí você se dá de frente com o quê? Com a viuvez. Com a viuvez. E aqui a gente quer fazer o quê? Que você possa entender esse momento, se preparar para esse momento, você que está vivendo e não... ninguém aceita. Algumas frases a gente aprendeu aqui no programa durante todo esse ano que nós vivemos juntos. A gente fala assim, olha a gente que superando a morte de um filho, superando e tal. Ai, guerreira, calma. A gente tem as fases do luto e também tem a questão toda de que a vida continua. Só que é muito fácil falar aqui, né? Tô aqui falando bem arrumadinho, tô aqui no programa, não sei da sua realidade. Só que a gente trouxe uma equipe aqui, né, Carol? Reforço, trouxemos reforço. Você vai conhecer a história de quem recomeçou. Porque não é um fim, né? Pode ser um recomeço, né? Quem conseguiu continuar a vida mesmo tendo perdido um grande amor da vida aí, da carreira toda. E também vai ter aqui um auxílio de uma psicóloga, né? Ela vai dar uma força, um suporte pra gente entender como é que a gente faz para lidar com esse processo. Se você não passou por isso, você pode ser o que a gente sempre fala aqui, né, Cris? Que é o quê? Rede de apoio. É isso. A rede de apoio, por quê? A gente sabe que isso acontece, né? É um sobrinho, é filho, é tia e tal. Ninguém tá agorando nada aqui, viu? Ninguém tá agorando nada. A gente tá preparando uma rede de apoio, porque, um exemplo, você fala assim, eu não sei nem o que dizer. O que eu faço? Eu abraço, eu falo que vai passar. Acho como? Como é que é o negócio que tipo aqui? de suporte eu dou? Eu deixo a pessoa quieta, eu vou falando daqui a... Não, tem que deixar quieta. E quem tá passando por isso? Parece que é uma dor que não sai mais, né, Cris? Como é que faz para lidar com isso? E se não tiver um apoio psicológico, quem é que pode ajudar? Quem vai dar esse suporte? Como é que vai lidar com essas fases todas? Nossa, as perguntas são imensas, tem muita pergunta aqui e a gente espera sair daqui do Entre Família com pelo menos boa parte dessas perguntas respondidas. Vamos, e você vai nos ajudar. Só que agora, é claro, o pessoal de casa já conhece, aqui você fica sabendo do tema e a gente tem informação, Carol? Pode rodar a vinheta. Esse momento de pandemia trouxe aí muitos desajustes, né? E você que tinha um negócio aí, pagava um aluguel em determinado local, você percebeu que não vale muito a pena, e aí o ramo imobiliário, despencou, né? Mas existem algumas alternativas, como, por exemplo, os ambientes de coworking. O que é coworking, né? Ambientes para que a gente consiga trabalhar junto com outras pessoas, são várias empresas num único local. É uma grande e importante alternativa aqui neste momento de pandemia, que você precisa gastar menos, mas o seu negócio precisa girar. É por isso que quem vai falar um pouco para a gente agora sobre esse assunto é a Cássia Burato. Ela é empreendedora, ela tem o primeiro coworking de saúde, é isso? É no Brasil, é isso? Boa tarde, Cássia, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Boa tarde a todos. Conta aí pra gente, como é que funciona essa questão do coworking? Quem está em casa já pensou, nossa, realmente, eu não posso voltar agora à minha empresa pagando o aluguel que eu pagava antes, eu não tenho essas condições. Como funcionam esses espaços? Carol, o coworking é uma modalidade onde a gente trabalha com espaços compartilhados. No meu caso em especial, a gente trabalha com coworking para a área da saúde. Médicos, profissionais da área da saúde que vêm, alugam os nossos espaços no horário que ele precisa. Então acaba sendo um uso mais inteligente, porque o espaço ele não fica ocioso, né, a ponto de a gente manter um custo todo para usar em determinados momentos. Neste momento aí a gente viu que encaixou muito bem nessa situação. Como, por exemplo, né, eu sou psicólogo, então aí eu antes pagava um aluguel para estar num espaço específico, eu tenho agora uma opção de coworking. Para quem queira aí lidar com isso e investir nessa situação aí também, pode ser um novo ramo, né, Cássia? Conta pra gente como é que a gente faz para lidar. Por exemplo, se eu fosse aí lidar com essa questão do coworking na sua região.
Pois é, aqui na nossa região, né, eu estou no ABC Paulista, então a gente foi o primeiro coworking médico da região e a gente percebeu que a busca, após uns 2 meses de quarentena, ela cresceu muito, justamente porque os profissionais precisaram se adequar dentro desse momento, né, com os atendimentos via telemedicina, né, à distância, e também o atendimento presencial, que não pode ser dispensado 100% por ser da área da saúde. Então, a gente percebeu que, após um período da quarentena, o aumento foi bem expressivo de busca por consultório neste formato, justamente para reduzir custo e para comportar aí uma necessidade do profissional de saúde. Eu quero ser aí um agente de coworking, eu quero abrir um espaço como esse. Como eu faço? Dá uma dica para quem está em casa. É bom, primeiro, para o coworking médico, a gente tem todo uma estruturação que tem que ser muito bem elaborada. Não é simplesmente abrir uma sala, montar ali um consultório e começar a trabalhar. Não é tão simples assim. A gente tem uma operação, né? A gente tem um know-how e hoje a minha empresa ela consegue também dar esse suporte. Inclusive, a gente percebeu busca deste formato de pessoas que querem empreender nesta área, né? Justamente por estar aquecido nesse momento e ser realmente um novo conceito de consultório que veio para ficar, por ser realmente um consultório inteligente. Então, a gente estrutura tudo isso num formato de franquia também. Então, dá também para se pensar nesse modelo. Perfeito, uma excelente alternativa para quem está em casa, começando, vai iniciar um novo negócio. Dá para a gente só o contato, então, Cássia, para quem queira ser um franqueado e ter um suporte ou mesmo tirar dúvidas aí com você. Claro, a gente tem nosso site, que é o www.buratoconsultórios, burato com 2 t's.com.br, ou o nosso Instagram, que é muito fácil também de encontrar, que é o @burato com 2 t's, consultórios, e aí vocês podem lá ter mais informações, tanto no nosso site, como pedir uma mensagem via direct, a gente informa bem rápido. Perfeito. Cássia, muito obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, bom programa. Alternativas aí para você que está querendo empreender nesse momento de crise, viu? Mas crise maior é perder alguém bem próximo da gente. É difícil, eu sei. Vamos falar sobre esse assunto, sobre a viuvez, é o que a gente está falando hoje aqui no Entre Família. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou te dar aqui um número para você conectar, contar suas experiências para a gente e ter uma psicóloga para tirar suas dúvidas. Vamos para o intervalo que é rapidinho e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa e talvez quando você se deu de cara aqui com esse tema, Cris, eu tenho até medo de conversar sobre isso e às vezes nós carecemos de conhecimento. Talvez você fuja da literatura e tal, mas calma, nós vamos trabalhar da forma mais suave possível. Nós vamos ter uma psicóloga, uma doutora na área que vai sentar com você aí na sua casa para você tirar todas as dúvidas e juntos vamos aprender, Carol. Com certeza. Hoje é dia de terapia, minha filha. Que é isso? De grátis aqui no Entre Família, hein? Anota aí o nosso número, 0 operadora 12 983 15 0249 para você mandar suas experiências. Você está passando pela fase de viuvez? Quer abrir o coração? Quer ajuda? Você está querendo compartilhar suas vivências? Manda pra gente. Ou às vezes você também tem dúvidas, mesmo que não esteja passando, conhece alguém e quer entender como é que você faz para acolher essa pessoa. Ou até mesmo, também, cara, né? um exemplo, tem agora uma filha que serviu como rede de apoio, Pois ajudou é. a mãe nesse momento, e aí tem a perspectiva dela como filha que perdeu o pai, mas estava colocando... Exatamente. Será que a dor da filha é uma dor menor? Como é que... Será que tem que ter alguém de fora para gerir? Que a família vai dar o suporte, É. a família toda está em luta. E Como é agora? que funciona? Ah, vamos falar sobre isso? Vamos. Tem um especialista aqui, Tá. gente. O que é E isso? como eu falei, ela é doutora na área. Doutora. Então, às vezes algumas psicólogas chama de doutora, mas agora ela é doutora na área mesmo. A Eneida Torres está nos dando prazer aqui da sua participação. É educadora, psicóloga clínica, palestrante e doutora em psicologia. Estamos bem aqui ancorados, né? Eneida, Estruturados. seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Cris. Muito bom estar aqui com você também, Carol. E é um prazer também estar aqui falando com as pessoas que estão em casa. Muito bom. bem. É um tema muito delicado, né? E precisa desse suporte. Não é todo mundo, Eneida, que tem
um suporte de um profissional de psicologia para dar essa assistência. Como é que faz para lidar com esse primeiro impacto da viuvez? Bom, de cara ninguém pensa na morte. Só que existe aquele ditado bem antigo que a coisa mais certa da vida é a morte. Porque a morte faz parte do ciclo da vida e nós não estamos preparados. Então há aquele momento em que a gente precisa sentar e falar sobre isso. A pandemia até está trazendo isso um pouco mais forte para as pessoas, porque muita gente está perdendo algum querido. E geralmente as pessoas também pensam na morte só diante da velhice. E isso faz com que vá adiando a ideia de que eu posso, num dia, ficar triste e viúva. E as pessoas pensam que só vai acontecer depois. Tanto é que as pesquisas acadêmicas na área de viuvez, elas são muito maiores para idosos e muito menores para pessoas jovens. Mas não quer dizer que as pessoas jovens também não ficam Também não viúvas. sofram. Elas e sofrem passam. e ficam. E depois a gente, inclusive, eu tenho uma pergunta relacionada a isso, né, para saber se perder esse amor, né, da vida com idades diferentes, se tem um impacto diferente. Mas antes disso, tem uma história tão querida. Olha, o Lucas, ele foi atrás e conheceu a história de um casal que recomeçou. É isso. Os dois eram viúvos e conseguiram encontrar um no outro um suporte, companheirismo para continuar a vida. Pode rodar o VT. Ah, essa daqui é um tipo daquelas histórias que dá muita, mas muita vontade de compartilhar. Apresento pra vocês a Dona Ana e o Sr. Orlando. Dona Ana é daquelas que gosta de conversar. E o Sr. Orlando? Ah, esse é um barato, viu? E olha, já são 9 anos nesse chamego. Um exemplo pra muitos casais. Só que essa história era pra seguir num outro caminho. Os dois já tinham um casamento, só que ficaram viúvos no mesmo ano. Aí nessa, muitos podem pensar que um relacionamento já não é mais possível. Só que eles resolveram seguir num outro rumo, num outro caminho, dando mais uma chance ao amor e também ao companheirismo. Como eram amigos em comum há muito tempo, esse acabou sendo um motivo para não existir a união. Mas depois foram percebendo que, na verdade, esse era um ótimo motivo. Né, Dona Ana? Olha, foi exatamente a admiração que eu tinha, né, pela fé dele, pelo ministério dele, né, que ele fazia, que realmente eu achei que seria o casamento ideal, que daria certo. E deu, mas não foi nada fácil tomar a iniciativa, né, seu Orlando? E eu entendo, viu? Também já senti esse friozinho na barriga. Eu achava que era impossível, que não tinha essa amizade que tinha com ela, mas não tinha como eu ter ela como esposa, né? Ela como esposa pela amizade que a gente tinha já com eles antes, né? Assim, né? E as minhas filhas ajudaram nisso aqui, falou, pai, olha, você conhece a Bíblia, sabe que não é bom que o homem esteja só, né? E como ele mesmo disse, a própria família dos dois fez o maior gosto para esse casamento. Afinal das contas, ambos precisavam de companhia, e nada melhor do que estar ao lado de quem a gente já conhece. As filhas se envolveram mais, porque filha sempre é aquelas assim que quer o melhor para a mãe, não só precisa de um vestido, e vai ser assim, vai ser assado, né? As filhas, a dele com a minha, né? Vamos ver um buffet, como é que vocês querem o casamento, né? E tudo, eu falei, gente, eu fiquei 48 anos casado, então não tenho nem noção mais como é que funciona isso, entendeu? E eles já viajaram juntos, fazem planos juntos, inclusive esse local onde estamos é um dos locais que eles mais gostam de estar. Quem diria, hein, Dona Ana? Eu disse ao Senhor, eu só me caso se for com Ele. Mas não tinha a menor ideia de que essa ideia de que Deus ia dizer, os anjos do céu iam dizer amém, entendeu? E realmente era a pessoa que eu queria, realmente. Então foi que a gente já conhecia, assim, de tempo tanto, admirava, né? Pela conduta dela, né? E de toda a família. E eu nem preciso dizer o quão felizes eles estão, né? Tá perfeito, Deus sabe tudo que nós precisamos. Foi perfeito. Nós temos tempo para estar juntos, para falar sobre nossos filhos, para almoçar juntos, né? Nossa melhor vida que a gente tá passando agora, aqui assim, junto, aqui. E se você acha que o amor não merece uma segunda chance, a Dona Ana tem um recado. Quem faz um segundo casamento, que faz uma boa escolha,
tem chance de viver mais. Porque um fortalece o outro nas conversas, você não tem tempo de pensar em sofrer solidão, ter depressão, ter esse tipo de coisa que acontece com a pessoa que está só, né? Então a gente não sobra tempo para isso. Porque você tem um companheiro com quem conversar, trocar ideia, orar juntos, né? Então fortalece um ao outro. E a gente não sente que está envelhecendo, eu não me sinto com 80 anos. Eles conseguiram escrever uma nova história. O caminho em que eles estavam indicava um outro destino, mas eles preferiram seguir numa outra rota e que essa sim levou à felicidade. E é onde eles estão e pretendem ficar. Ai, que delícia! É isso mesmo, né? Bom, a filha ter aconselhado. Ué, pai, não é bom que o homem esteja só, meu filho. Vamos lá. E vou dizer mais, até a doutora estava acompanhando o VT conosco, que bonitinho, né? Mas, às vezes, dependendo da maturidade ou como é estruturada a família, né, doutora? Não é todos os filhos que têm esse incentivo, né? Querem se colocar na ideia do pai, querem colocar um fim onde poderia ter um começo. E no consultório deve ter muita coisa nesse sentido, né? Existem muitos filhos que eles imaginam que estão querendo colocar alguém no lugar do pai dele ou da mãe dele, mas não é. Quando uma pessoa fica viúva e ela pode ter um novo companheiro, é um novo companheiro para quem ficou sozinho. Não é alguém para o lugar do filho, que tinha até sido uma pergunta que você tinha comentado, né? A dor de perder um pai é completamente diferente da dor de perder o cônjuge. São dores diferentes, não tem dor maior ou dor menor, mas são dores diferentes. E aí tem isso, os filhos quererem controlar a vida desses pais. E independente da idade, muitos filhos querem fazer isso. E tem também aquela crítica, né, de quanto tempo essa pessoa está viúva para arrumar o outro, né? Tem um tempo? Não tem um tempo pré-definido, até porque o luto, ele é um processo, a gente gosta muito dessa frase, porque há muitos anos teve um filme que fez uma sátira com isso, né? O luto é um processo, cada pessoa tem um tempo para o luto. Há pessoas que passam por esse luto de maneira mais rápida ou mais lenta. Geralmente, de 3 meses a 1 ano é o período em que vai superando esse luto. Então, tem gente que pode ser menos de 3 meses, tem gente que pode ser mais de 1 ano, mas muito tempo já não é normal mais. Agora, doutor, um exemplo. A senhora comentou aqui que são dores diferentes, né? E a nossa rede de apoio é quem a gente mais ama. Então, nós temos feridas abertas em perspectivas diferentes, por exemplo. Sim. Mas, mesmo assim, ela não perde a eficiência de ser uma rede de apoio. Mesmo eu, um filho ferido, meu pai ferido, a gente pode se ajudar. Claro que muitas vezes precisa de uma ajuda externa, né? Mas eu acho que sentir quase que a mesma dor também faz parte da rede de apoio, né? Não me elimina. Olha, eu que não tenho dor, não sou um agente nessa cadeia. Sim. Não, 2 coisas. Primeiro, que as pesquisas indicam que a principal rede de apoio para um viúvo ou uma viúva é a família, são os filhos. O sentido da vida para eles continua sendo ter um filho ou ter um neto, por exemplo. Aqueles ali são os primeiros que vão dar o apoio. A rede de apoio estendida vem a ser ter um amigo próximo ou uma amiga, ter um grupo onde participa. Esse final de semana mesmo eu fiquei sabendo, eu recebi uma mensagem de alguém falando, teve uma pessoa que faleceu, falou assim, você tem o contato da viúva? Nós temos um grupo de WhatsApp que dá apoio. Então, existe uma rede de apoio além da família, mas a primeira em que a pessoa viúva encontra suporte é na família. E aí é importante que, se a família não está dando conta da própria dor, a família também buscar ajuda para ela mesma. Porque é preciso ter aquele acompanhamento ali um dos outros. E uma outra rede de apoio que é interessante, que aparece em algumas pesquisas, foi uma pesquisa que eu li de Portugal e umas 2 ou 3 pesquisas que eu li aqui do Brasil falam que a religiosidade ajuda muito, porque as pessoas que têm alguma religião, elas têm grupos dentro da religião onde elas encontram apoio para participar de uma atividade, para poder ouvir outros contar da própria história. Claro que a história do outro não é a minha, a dor do outro não é a minha, mas isso faz parte da rede de apoio também, mesmo que eu não tenha vivido aquela dor. Mas é muito importante, né, a gente continuar mesmo com um apoio, né? Porque tem gente que diz, não, eu quero ficar sozinho no meu canto, eu quero ficar quietinho, isolado. Até que ponto é comum se meu pai, se minha mãe passou por isso e ele quer um tempo dele?
E aí a família, quem sabe, dá aquele espaço. Eu já vi muito isso acontecer, né? Ah, eu estou sozinho, não, mas eu quero meu tempo. Me deixa no meu tempo. Até quando a família pode dar esse tempo? Ou não, eu vou interferir um pouquinho aqui para ver como é que tá, né? Enfim. Dar um tempo assistido. O que é um tempo assistido? Eu não vou me intrometer, mas eu também não posso ficar muito tempo de fora. Porque algumas pessoas, é aquilo que eu falei do luto, algumas pessoas passam mais rapidamente pelo processo do luto. No processo do luto, vem esse momento de querer ficar só, de querer ficar com as lembranças, mas é perigoso a depressão nessa fase. Então, o que é? A família permite o espaço, mas vai introduzindo novos amigos, novas atividades, porque o senso de utilidade é o que dá equilíbrio. E tem uma diferença. Homens, geralmente, eles podem até ficar mais introspectivos, mas eles partem para alguma atividade. Conserta uma porta, uma tomada, a caixa de ferramentas. Um braçal que é para poder ocupar a mente. Ele vai fazendo alguma coisa. E as mulheres tendem a ficar introspectivas e mais fechadas. Aparentemente, elas estão cuidando de uma outra coisa, mas elas estão sofrendo. Então, é dar um tempo, mas esse tempo assistido, de olho, porque aquela pessoa pode se descuidar da alimentação, pode se descuidar até da higiene pessoal. Às vezes mora sozinho, né? Exato. O sozinho é aquele que não pode ficar sozinho nesse momento. Doutora, até inclusive eu tenho uma pergunta, a gente vai fazer depois do intervalo. Um exemplo, aquela pessoa, um marido, perdeu a esposa e ele já tinha uma dependência. Só que é o seguinte, a gente vai tirar ele da casa dele, será que vai ser pior? Deixa ali. Como é que eu vou assistir se eu moro em outra cidade? Qual o comportamento, então, para ser uma rede de apoio ativa? A gente vai fazer uma pequena pausa, você continua mandando as suas participações para o 12 98315 0249 e a gente volta depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, um tema sempre feito para você. E com a sua ajuda, continue mandando a sua participação, interatividade. A nossa doutora está sentadinha aí na sua sala, onde você está acompanhando o Entre Família. E você é um presente diário para a gente aqui na TV Novo Tempo. Falando em presente, o nosso programa quer enviar um presente para sua casa para ajudar você a ficar leve. Você está achando o tema um pouquinho mais pesado é a falta de conhecimento. Quando você nunca está preparado para algumas questões, né? Mas se preparar com conhecimento e tal, receber com mais conforto. Cris, eu quero ficar leve. Então, olha só, que bonita essa revista que tem esse tema, essa temática aqui. Fique leve. Cris, o que tem nessa revista? Vou dar um spoiler para você. Agora está na moda esse negócio de spoiler, né? A palavra é muito bonita. A gente fala assim, agora podcast. Podcast nada mais é que um cantinho que o pessoal guarda as coisas para você. Mas eu vou explicar, vou contar um pouquinho dessa revista. Essa revista tem como objetivo deixar você leve em toda a integralidade do ser. Dicas especiais para as questões físicas, mentais e espirituais. Você conhece os 8 remédios naturais? Olha, ajudam você na integralidade mesmo. Você sabe os benefícios do sol, da água para a sua vida. Cris, você balela, eu quero fazer um desafio para você, porque essa revista é de graça. A oportunidade está chegando aí na sua casa. Um exemplo, depressão. Quero ler um pouquinho mais, eu quero entender como é que funciona. Será que é um excesso de passado? Cris, eu tenho um excesso de futuro. Aqui tem um tema também, que é a ansiedade. Olha os spoilers, gente, uma revista produzida com bons profissionais. Você quer essa revista? Lindona. Vai chegar no seu correio e você já vai ficar leve só de receber. Mas tem que tomar uma atitude. É pouquinho, tá? Pega o telefone agora e liga. 0 operadora 12 21 27 31 21. Cris, não tem um WhatsApp que eu coloco assim, quero a revista Fique Leve, e o pessoal entra em contato comigo? Nós vamos entrar em contato com você. Que chique, hein? Tá podendo? Então pega o WhatsApp, já cadastra aí para você pedir a sua revista Fique Leve. É o 12 98244 4449. Vou repetir, pegou? Seca no guardanapo aí. Isso, dá uma olhadinha no bolo, não vai queimar não. Olha que cheiro gostoso. É de milho? Então tá. Ó, é 12 98244 4449. Certo? Pedi essa revista? Vamos voltar para a nossa conversa aqui, Carol. Assunto espetacular. A gente também vai pensando na vida, vai se programando, vai entendendo um pouquinho de como é uma rede de apoio. Nós estávamos, inclusive, falando isso no intervalo, né? Porque ninguém quer comentar esse assunto e conversar, ou fazer combinados, ou falar como é que vai ser, né? Falar de luto, nem pensar, morte, isso aqui tá louco. Não, o povo até bate na madeira, né? Como se fosse resolver alguma coisa. Mas é como você disse, né? É importante a gente realmente se preparar para esse momento. Agora, nós terminamos o bloco anterior já com uma pergunta no gatilho ali, né? Como é que a gente faz, né? O pai, a mãe
tá ali viúvo, mora naquela casa, na casinha dele, com as coisinhas dele, mas quem sabe a gente fica pensando, né? Será que ali ele não tem contato muito direto com a tristeza e está sozinho? A gente tira esse pai, essa mãe desta casa, coloca mais próximo da gente ou não? Deixa ele lá e vai dando assistência para esta pessoa que perdeu um ente querido. É importante ouvir a opinião dele ou dela. Isso é o mais importante. E dentro dessa opinião, ponderar. Porque dentro do processo de reestruturação da vida, quando a gente perde alguém, é aquela pessoa que vai decidir, por exemplo, o que fazer com as lembranças. O que eu vou fazer com os pertences que era da pessoa e com os pertences que são em comum. Tem que perguntar para o pai. Não pode assim, não, minha mãe morreu, deixa eu, antes do meu pai chegar do velório, deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu desfazer de tudo, não. Na verdade, é a pessoa que vai decidir o que ela quer fazer. Às vezes, algumas pessoas querem guardar por um tempo. Tudo bem guardar. Tudo bem guardar por um tempo, verificando se aquilo não está fazendo mal. Tirar do ambiente. Quando é que a gente tira do ambiente? Quando também é uma escolha. Porque nós temos a ideia de que nós só vamos ficar viúvos depois de muito velhinhos. Quando, na verdade, pode acontecer da viuvez ser mais cedo. E aí, se foi mais cedo, como que você vai tirar aquela pessoa de lá, sendo que ela precisa estar naquele lugar? E quando a pessoa já é idosa também, ela precisa ser respeitada. Tem a ideia de que o idoso não tem opinião própria, e ele tem, é a história de vida dele. Se ele viveu ali 40 anos com aquela pessoa. Então, é preciso questionar com a pessoa, tirar ou não tirar. Geralmente, existem aquelas que eram muito dependentes uma da outra. A dependência emocional e a dependência também nos afazeres da casa. Então, às vezes é importante colocar alguém para ajudar por um tempo, não tem nenhum parente por perto, acionar a rede de apoio. O que é rede de apoio? A rede de apoio nós temos que fazer antes disso acontecer. Então, a gente vai falando de remediar, mas a gente vai falando também da prevenção. Então, antes mesmo, se você já tem pais idosos e se preocupa com isso, já criar uma rede de apoio, vizinhos, amigos, aquele clube de idosos, aquele grupo que joga dominó, aquelas senhoras que se reúnem para fazer crochê, ou, hoje em dia, está todo mundo antenado no WhatsApp. Então, eles não ficam tão sozinhos como a gente imagina. Então, por isso é importante perguntar o que você quer fazer. Quer sair do seu ambiente? Vamos sair apenas por um tempo? Fazer uma viagem, espairecer um pouco, permitir a escolha. E, doutora, uma pergunta, né? A parte do luto, às vezes, é não querer ver ninguém, né? E uma pergunta surge. Dentro desse cenário de dor, que ela vai suavizando, eu vou aceitando o luto, vou convivendo, vou lidando com as feridas, vai brotar uma vontade ou eu tenho que sociabilizar, tipo, não, vai fazer parte da cura, eu ainda com essa dor, vou mesmo não querendo, vou tentar sociabilizar para aliviar mais, ou porque a gente fala assim, eu vou esperar passar um pouco para depois, ou eu tenho que, com essa dor mesmo no peito, sem vontade, eu vou lá no clube de bocha jogar uma bocha. Então, tem pessoas que têm uma facilidade maior, porque isso é individual. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para dizer assim, eu vou lá no clube de bocha. Eu vou. Está doendo muito, mas eu vou. Mas tem aquela outra pessoa que não consegue ir, então ela precisa ser convidada. Ela precisa ser convidada, porque ela ficar fechada, ela vai adoecer. Existem estudos que comprovam doenças psicossomáticas após a viuvez. E as pessoas acabam até sofrendo do coração. Tem um trabalho interessantíssimo de pessoas que passam a sofrer problemas cardíacos depois da viuvez, porque elas querem ficar só, é normal ficar, mas ficar só tempo demais não é saudável. A gente quer sentir a dor da gente, é individual. Cada um tem o seu tempo. Isso é muito nítido. Mas não é normal o tempo ficar estendido demais. Então, ir lá, participar um pouquinho, um esforçozinho mínimo. Depois que passa ali um dia ou outro, já dá para poder fazer alguma coisa. Tem que ir introduzindo novas ideias, né, novos caminhos.
na sua vida, viu? Olha, nós estamos falando aqui de uma realidade que a gente não viveu, por isso que a gente sempre busca reforço com quem viveu essa história para compartilhar experiências, né? Que é importante, né? Quando uma pessoa que já passou por isso fala da sua história, você que está aí de casa passando por isso também consegue se identificar. E quem vai falar com a gente agora é a Cláudia Eisen, ela é doutora também aí em psicologia, ela é doutora em ciências, na verdade, né? É o título do doutorado dela na psicologia, e ela atua em um consultório de terapia comportamental cognitiva, mas ela não vem aqui como especialista, não. Ela veio compartilhar a história de ter perdido o marido com quem ela viveu durante 15 anos. Cláudia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar, por estar aqui, abrir o coração. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo, né, essa ruptura, essa perda para você. Foi um susto, né? Eu tinha 30 anos, na verdade, 2 filhos pequenos, uma de 3 e outro de 7, e ele era meu companheiro desde os 15 anos. Então a gente cresceu, se conheceu na escola. E era aquele amor de escola que virou de verdade, né? Então a gente teve planos, cumpriu juntos, entrou na faculdade juntos, era uma parceria incrível, e ele faleceu na estrada. Então, trabalhando. Ele era um homem forte, com 33 anos de idade. E foi uma mudança muito... São 23 anos e sempre vai parecer ontem. É um baque, né? Porque a gente está falando de um tempo de convivência considerável, uma pessoa que é importante para a vida, né? Para levar aí a carreira. E você acredita que a carreira como você seguiu depois, acadêmica e tudo mais, fez parte da sua cura, do processo para descobrir como é que você vai lidar com isso? Eu também não quero usar a palavra cura como se isso tivesse acabado na sua vida, né? Mas como é que você lida com isso? Porque quem está em casa, muitas vezes está passando pelo que você passou e está passando no momento, e te ouvir faz com que essa pessoa consiga encontrar caminhos, né, para lidar com isso. Eu acho que a carreira acadêmica foi uma opção e eu mergulhei nela, assim, foi um reinventar-se. Eu acho que uma palavra de ordem é o reinventar-se, é redescobrir objetivos. Eu tinha um trabalho, mas não era mais com a psicologia. Então eu voltei a estudar, e eu nunca mais parei até hoje, e não vou parar. E não posso dizer coisa, outro fator e outra força que não tem comparação com mais nada eram os olhares dos meus filhos. Era neles ver a possibilidade de continuar. É isso. Doutora, muito boa tarde. E eu fico pensando o seguinte, né? Hoje nem todo mundo tem uma intimidade, né, com a psicologia, né, com as emoções, mas graças a Deus esse verniz tem sido quebrado aos poucos, o pessoal podendo olhar com mais naturalidade. Mas agora, depois da sua formação, a questão clínica, olhando para trás, qual foi a coisa mais difícil, né? Qual foi o ápice para lidar, para o recomeçar, para quem está agora acompanhando o programa? Qual é a coisa mais difícil de lidar, assim, para dizer assim, ó, virei a chave e agora eu estou recomeçando? Parar de perguntar por quê. Não existe resposta. Como foi dito já no programa, a fé e o acreditar em algo, eu acho que é algo muito importante, que nos faz ter um apoio maior. Fora a rede de apoio, que houve meus pais, meus irmãos, de uma forma ímpar, né? E novos amigos, veja bem, referência das pessoas que realmente são seus amigos. Então, percebeu quem que te gosta mesmo. E eu acho que eu encontrei, na busca pela fé, por várias. Na verdade, eu parei de perguntar por que aconteceu isso comigo, ou por que aconteceu isso com a mãe do meu marido. Veja, eu não chamo ele de meu ex-marido, eu não consigo. Eu já tive outro relacionamento, e vivo outro relacionamento, mas... Enquanto você está comentando, vai aparecer as fotos agora. Esse é nosso casamento aí. Eu acho que foi indo adiante. Eu acho que as pessoas vêm com missões e funções e olha aí, nossos dois queridos quando pequenininhos. Ele era um rapagão, assim, né? Um molecão. Eu acho que a fé, sabe, parar de questionar e ir adiante foi um dos grandes motivos que me deram esse caminho, né?
Eu acredito que ele sabe tudo, eu acredito que ele nunca nos deixou, enfim, acho que eu encontro naquele olhar do casamento, que ele me olhava, ainda essa força para olhar para... Eu vou chamar as crianças de crianças eternamente, eles têm 31 e 28, um casal enorme, maravilhoso, e neles também viraram parceiros. Então, Agora, Cláudia, a gente tem a mesma linha aqui na Novo Tempo também de fé, né? É claro que cada um tem suas perspectivas diante de uma verdade, né? E a gente acredita muito aqui, né? Também que nós vamos rever esses entes queridos. Nós falamos muito aqui em outros programas aqui sobre a volta de Jesus. E a gente estende essa esperança. Eu mesmo, né? Se eu não conhecesse essa verdade, eu até pensaria que Deus teria uma outra perspectiva, como um Deus tirano e tal. Então isso me conforta muito. Eu falo aqui no meu programa justamente que perdi minha vovó, quero revê-la. Então, se não fosse essa esperança, né, o que seria de nós? Porque o ser humano também não foi criado para morrer, mas graças a Deus que em Cristo a gente tem a vida eterna. E, Cláudia, como é bom você contar para a gente agora, porque, primeiro, você viveu o luto, você é um profissional da área de psicologia e você passa justamente essa questão de que existe um pontinho na ferida, mas você relocou diante de um começo. Eu acho que é importante, porque às vezes no luto a gente quer roubar a nossa humanidade. É proibido chorar, passou o tempo, a gente quer colocar data de validade para alguma coisa e não é assim, né, Cláudia? Não existe, não existe. Eu acho que, assim, objetivo de vida é algo a se buscar. Então, assim, aquele caminho que eu estava não dá mais. E agora, né? Qual vai ser? Eu trabalho justamente com idosos, né? Então, e foi logo depois que eu resolvi trabalhar com idosos e me especializar nessa área. Então, eu tinha algo a passar, eu sinto que eu tinha uma missão de vida aí a cumprir e esse aprendizado veio pela dor, mas é isso que nos torna as pessoas que somos, né? Eu acho que a gente vai se formando através desses obstáculos e no começo eu fiquei muito brava com Deus. No começo eu fiquei brava, mas depois eu fiz as pazes. E foi fazer as pazes que me propiciou olhar para tudo com mais clareza, né? E realmente ter a certeza de que iremos nos ver. E às vezes eu falo, tá, para de ficar me olhando. Enfim, algumas coisas que eu ainda converso com ele. O que você faria? Que as crianças estão assim, assado, o que eu faço, o que eu não faço? Então, foi o parceiro que eu escolhi para minha vida. E acho que não existe amor igual àquele, e sem diferença. Aliás, eu sou outra do que eu era com ele, né? Então, os amores vão trocando, mas ele foi o pai dos meus filhos. Viu, Isso Cláudia? que é o que me emociona, tá vendo? Então, você vai falando, você vai se emocionando, a gente vai se nos emocionando daqui, mas eu quero agradecer por você ter aberto aí o coração, falado desse assunto que ainda é tão forte dentro de você, e compartilhado um pouco das suas experiências. Quem está em casa e que está passando essa dificuldade, é importante ouvir, né? É importante a gente ouvir esses relatos para se entender, olha, eu não estou sozinha nessa, eu não sou a única a passar por essa situação. Então, eu agradeço. Você é um ser humano, lembre disso. Com certeza. Muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Obrigada a vocês. Boa tarde. Olha só, nós vamos para o intervalo, rapidinho, só para a gente limpar aqui, tá descascando a cebola aqui um negócio, Carol, e aí logo depois do intervalo a gente volta. Posso dar uma dica para o nosso telespectador? Olha, esse mesmo número que você pediu aqui, a Fique Leve, tem um ensino muito bacana que é Ensinos de Jesus. Como Jesus lidou com a morte. Olha, uma dica para você, tá? No 12982444449. Olha, é espetacular. Até o seguinte, vamos combinar com a produção de enviar esse material para a doutora. Doutora, vamos enviar para sua casa, totalmente de graça, presente aqui da nossa classe bíblica aqui, Ensinos de Jesus. Espetacular, como Jesus enfrentou a morte, presente do nosso programa, Carol. Muito bem, e é com esse presente aí, com a certeza que você vai receber esse presentinho, daqui a pouco a gente vai mostrar ele aqui. Tô sabendo que a produção está se mobilizando para trazer aqui, viu? Vamos pro intervalo, é rapidinho? A gente volta já já. De volta com Entre Família, hoje falando de um assunto tão delicado, né, emotivo. E quando a gente mexe no assunto morte, Cris, é tão complicado porque as noções são diferentes. Mas nós trouxemos aqui um presente para você. Cadê? Tem presente tá aqui, mesmo? Ó, Carol, tá aqui na minha mão. Olha que presente lindo. E Ensinos de Jesus. São vários temas, mas dentre os temas tem justamente a morte. Você sabia que também Jesus frequentou um cemitério? Você lembra de Lázaro, lá em Betânia? Então, Jesus chorou.
Então, será que é certo alguém que tem uma esperança que Jesus vai voltar a chorar, se Jesus chorou? Um exemplo, será que o ser humano tem uma alma imortal? Como é que funciona o seguinte, será que um dia eu vou receber a imortalidade? Qual a minha esperança diante do cenário? Será que eu consigo falar com quem já morreu? Será que é certo? Tem base bíblica? Eu estou falando só de um tema e várias características. Tem vários outros temas aqui. São 18 nessa revista. temas, São 18 né, Cris? temas. Você tem cuidado com o corpo, a igreja, a ressurreição, o dinheiro, o perdão. São todos temas que o nosso grande Jesus, quando esteve aqui, trabalhou e deixou para você. Cris, eu quero essa revista Ensinos de Jesus. É de graça. É só você ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou também mandar um WhatsApp para o 12 8244 4449 e a gente vai preparar a nossa produção e vamos mandar para a doutora com muito carinho, totalmente de graça. Olha, só para avisar aqui, a produção é muito rápida, a Maíra já está com o exemplar na mão, enviando para a doutora de presente para ela ter um contato com a Bíblia e a verdade sobre a morte. Carol. Inclusive, quando a gente fala dessa questão de morte, a gente pode entrar num quadro de ansiedade e depressão. Agora, se você está aí, ó, do lado de alguém que está em depressão, quais palavras não dizer, né? O que fazer é difícil, mas se você souber aquilo que não fazer, já é um bom passo. E quem vai dar dicas importantes para a gente é o pastor Wallace. Pode rodar o VT. A depressão é uma doença tremenda, afeta a pessoa, a família, o ambiente, é alguma coisa desafiadora, lidar com ela não é fácil. E a gente também que muitas vezes vive com um familiar, um amigo, a esposa, o marido com depressão, a gente quer ver tanto aquela pessoa avançar, sorrir, viver, sair para a vida e ter a alegria do dia a dia. E a gente tenta, o que eu posso fazer? A gente começa a tentar dizer coisas, né? Nós somos profissionais, somos apenas um parente, um amigo que quer ver o outro florescer outra vez. Então a gente começa a tentar ajudar. E nessa hora, na tentativa de ajudar, muitas vezes você e eu atrapalhamos a pessoa no nosso mau jeito de dizer, até porque não sabe o que dizer. Depressão é falta de fé. A pessoa vai acabar de morrer. Porque outro dia, uma pessoa muito próxima me disse, olha, quando me dizem isso, eu acho que Deus esqueceu de mim, eu já estou vendo tudo cinza, tudo escuro, tudo nublado. E dizem que é falta de fé, quer dizer que até Deus me abandonou. Depressão não é falta de fé. Sua vida é tão boa porque você fica tão triste, a vida é boa, a vida é linda, a vida é bela, amigo. A vida pode ser assim, mas para essa pessoa que está doente, a vida não é boa, nem é bela, nem é linda, nem é colorida. Ele não escolheu estar assim. Ele está assim porque está doente. Então dizer isso não vai ajudar, vai criar mais confusão na sua cabeça. Você tem que ter mais força de vontade. Se você tiver força de vontade, se você quiser, você sai. Você acha que alguém quer ficar no fundo do poço, com tudo cinza, escuro? Não é falta de vontade. É preciso, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Aí a pessoa acaba de morrer. Na boa vontade de ajudar, a gente também fala assim, ó, eu sei como é que é. De vez em quando eu também fico deprimido. Amigo, você fica triste? Deprimido é uma coisa, você está em depressão, você está doente é outra coisa e você não sabe como é. Por mais que a pessoa tenha depressão, o outro também, é diferente porque somos diferentes, então você não sabe como é. E quando você diz isso, você agride, ofende e desanima mais ainda a outra pessoa. Quer ver uma coisa que a gente diz com vontade de ajudar e não colabora? Você vai já melhorar. É só uma fase, vai passar. É rapidinho, amigo, quem está sofrendo, o tempo para. O tempo é devagar. Um deprimido, a coisa não anda. Ele quer muito que a vida aconteça, mas não acontece. Então dizer que vai passar logo não é verdade. A pessoa pode até esperar, vai ficar mais desesperada, vai ficar mais afundada no seu problema. Calma, não faça tempestade em um copo d'água, amigo. Copo d'água é para você. A depressão é um oceano para quem está dentro dele. Sem bote salva-vidas, sem uma boinha para flutuar, ele está morrendo. Então, dizer que a tempestade no copo d'água, você está diminuindo, você está deprimindo mais ainda quem está deprimido. Tem gente em pior situação. Pode ser até verdade, mas não vai ajudar. Porque a dor que eu sinto é a pior dor que existe. Se eu estou com uma martelada no meu dedo e o outro lá, o filho morreu, qual é a pior dor? A
pior dor para mim é a marca do meu dedo. Então dizer que sentir pior situação não vai ajudar nada. Pare de sentir pena de si mesmo. Para com isso, rapaz. Levanta. Não vai ajudar. Ele não está deitado ou está prostrado com as suas emoções destruídas porque ele quer. A vida, por suas circunstâncias, o trouxe até ali. Então dizer isso não vai ajudar. Você é forte. Vai. Levanta. Isso é entusiasmante, é empolgante, mas não funciona. E a pessoa outra vez se diminuída, pequena, porque vai imaginar que ela é fraca, mas é tão fraca que nem consegue se levantar, se erguer. Ninguém está no chão porque quer. E uma última coisa que é fundamental, não dizer para de preguiça, levanta, toma um banho, vá para a vida. Amigo, não é preguiça, isso é doença. Então na hora que você lida com alguém com depressão, tenha calma, pare, escute, chore, ore, sofra, abrace e uma boquinha fechada, para não dizer coisas que queremos fazer para ajudar, dizer para ajudar, mas que nem sempre ajudarão, tá bom? Sabedoria, tranquilidade, muito amor no coração e palavras sábias, poucas. Deus te abençoe, você vai conseguir ajudar. Forte abraço e até a próxima. Muito bem. Tem um verso bíblico que diz assim, ó, Cris, ó. As palavras ditas no seu momento certo é como maçãs de ouro em salvas de prata, de tão preciosas. Gente, olha o cuidado com as palavras. É isso. Mais uma dica especial aqui no nosso programa, né, que te dá essa perspectiva de lidar. E voltando ao tema, né, que tem tudo a ver também, né, Carol? Uma das coisas que a gente estava falando no bloco, que o pastor colocou com muita sabedoria, é essa questão que a gente linka a dor, a morte com a falta de fé. E aí no campo da psicologia, demorou um pouquinho, a gente pedagogicamente está tentando fazer com que as coisas são diferentes, a patologia, né, e a fé. Inclusive, Deus é tão bom, né, que dá bons profissionais, dons especiais. Doutora, por muito ainda se confunde no consultório, uma pessoa, você não é de tal religião, por que você está com dor? Perdeu alguém, não tem esperança? Tipo, a gente quer tirar essa humanidade de onde não tem. Estudos, né? Hoje em dia não é nenhuma questão de, né, de fé, né? Tem estudos que comprovam a religiosidade, o papel dela, da fé, dentro da cura, né? Enfim. Sim, é muito bacana, que inclusive já tem uma área da psicologia, que é a psicologia da religião. É muito bacana, já tem essa área de pesquisa, ela é muito mais forte realmente na Europa do que aqui no Brasil, mas já existe, em que vê o papel da religiosidade na cura, da religiosidade a favor do desenvolvimento saudável. Mas não necessariamente que é a falta de fé que está fazendo a pessoa cair. Não, até porque são coisas diferentes, né? Mas as pessoas, elas se sentem muito culpadas. Ele estava falando sobre coisas que você não deve dizer. A mesma coisa se uma pessoa está em luto. Não diga para a pessoa assim, olha, vai passar. Não precisa falar isso. Não precisa, porque a pessoa naquele momento, ela não quer ouvir. É muito interessante porque a gente realmente não tem palavras para dizer para a pessoa. Por isso que muitas vezes o que a gente faz é ficar ao lado. Nesse momento da pandemia está sendo muito difícil esse processo de luto porque as pessoas não podem se abraçar. E o abraço muitas vezes é tudo o que é possível para quem está sofrendo aquela dor. Porque os rituais, o luto, o sepultamento, a cerimônia fúnebre, tudo isso as pessoas precisam participar para poder processar o luto que elas vivenciar, faz parte desse processo, viu? Parte. Faz parte também desse programa, sabe o quê? A sua fala, a sua interação. E por isso que nós vamos colocar aqui a nossa primeira interação dessa tarde. Você está falando, nós estamos aqui para te ouvir. Vou te colocar aí agora nossa primeira interação chegando. E quem está falando aí com a gente, Cris? É a Vaste. Meu pai faleceu há 4 anos e minha mãe até hoje não se recuperou. Foram 59 anos de convivência. Ela ficou sem querer fazer mais nada na vida. Ela tinha muita atividade. Tenho a impressão que ficou deprimida. Agora, a Vaste está falando da mamãe, né? Já colocou até um tempo aqui de 4 anos. Nesse caso aí, o que está acontecendo? Assim, ela está em o prazo, o luto, cada um tem um tempo, ou a perspectiva muda dependendo da idade, doutora? A perspectiva muda, mas mesmo assim ela já está descrevendo um caso de depressão, sim, de depressão longa até. Porque o luto, o que acontece? As pessoas têm dúvidas, sofre mais quem viveu mais tempo casado ou quem viveu menos tempo? Não dá para dizer. Sofre mais quem perdeu depois de um processo de adoecimento ou sofre mais quem perdeu bruscamente?
também não dá. O impacto de quem perdeu bruscamente é maior, é comprovado. O impacto é maior, mas o sofrimento, a dor, a saudade, tudo isso se transforma em igualmente sofrível. Nesse caso, ela já está num processo de depressão. Por quê? Porque o luto, mesmo que cada um tenha o seu tempo, ali a gente está vendo um caso que já passou um pouco de um tempo esperado. Geralmente, as mulheres perdem mesmo esse sentido de viver, mas isso não quer dizer que elas podem se entregar totalmente. Talvez seja um momento de incentivar novas atividades, novos contatos, como a Cláudia até comentou ali, fazer novos amigos. Mesmo uma pessoa idosa, ela vai fazer novos amigos, ela vai conversar com outras pessoas. Por isso é muito importante o acompanhamento psicológico para quem está sofrendo e para os familiares também. Então, os filhos, eles podem acolher ali, né? Sim. Podem acolher essa mãe, ficar pertinho, porque às vezes a gente tem medo de entrar no luto do outro, né? Invadir a privacidade, mas de vez em quando é bom você cutucar ali, Participar. mexer e participar bem juntinho de quem você tanto ama e que ficou aí para trás, né? Olha lá, vamos lá, mais interações aqui. Abre o coração aqui no Entre Família. E essa veio anônima. Olha, perdi a minha irmã há 2 meses. E ela deixou um marido desolado e uma filhinha de 3 anos que está com ele. Todos os dias ele fica remoendo o que está acontecendo e não sei mais como consolá-lo. Não consigo ignorar, mas tem dias que não consigo saber o que falar. Ele está morando com o irmão e lá ignoram a dor dele, pois acham que se pararem de conversar com ele, vão estar alimentando o sofrimento dele. Eu acho que a família tem muito isso, né? Aí vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, vamos fazer outra coisa. E a pessoa que está sofrendo, ela quer falar do processo, porque quanto mais ela fala, mais ela consegue ressignificar. 2 meses é muito recente. É pouco tempo. É pouco tempo. Nesse caso aí, é pouco tempo. É diferente de já 4 anos, rememorizando ali todos os dias, relembrando. Nesse caso, é muito recente. Nesse caso, a pessoa precisa, sim, falar, precisa de apoio, precisa de outros ajudando. Então, ouvir é só o que a gente pode fazer. E começar a incentivar uma ou outra atividade. Não é empurrar, mas começar a incentivar para algumas atividades. A pessoa está sofrendo. Ela está sentindo a ausência da pessoa querida. Foi aquilo que eu falei. Não precisa ser idoso, não precisa ter uma idade definida para sentir a dor. Mas, nesse caso, essa pessoa está recente ainda. E somado a isso, tem o filho, né? Tem a filhinha pequenininha que está ali agora aos cuidados dele. Olha aí, você está falando, né? Eu sei. Vai, calma, abre o coração. Daqui a pouquinho a gente vai continuar lendo e dando dicas importantes para você passar por esse momento. Vamos para o intervalo, então? É rapidinho, mas é muito rápido. Nós voltamos já já. De volta com Entre Família. E para você que está chegando agora, se você está acompanhando a gente desde o início do programa, já recebeu aqui um presentinho, mas quem sabe a pessoa acabou de ligar aqui a TV, gente, aí perdeu o presente. Bora presente, então, Nada Carol. disso. Tem um presente especial para você. É o curso bíblico Ensinos de Jesus. Olha lá. Aqui tem 18 temas muito importantes que falam de assuntos relacionados à Bíblia. Eu já vou folhear um aqui para você ver. Olha aqui. Esse tema aqui eu achei tão interessante, porque esse tema aqui ele fala sobre o perdão. Você percebe que tem aqui, olha aqui, ó, cada um desses tópicos aqui vão sendo abordados com versos bíblicos para que você compreenda o tema perdão dentro da Bíblia. Então não é assim, olha, eu vou ler aqui agora, sei tudo sobre perdão, aqui essa receita do bolo tá ótima. Tá... Não, isso aqui é um estudo, então você vai pegar a sua Bíblia, não tem Bíblia? Então quando você for pedir, daqui a pouco eu vou te passar aqui o número, quando você for pedir o número, já fala o pessoal, aí você pode mandar uma Bíblia também, como é que tá, como é que eu vou conseguir? Calma, você vai dar certo. Com essa Bíblia, você vai conseguir entender como Jesus compreendia e ensinou todas essas noções da Bíblia. Então a gente está falando aqui do perdão, tem aqui tema sobre morte, fala sobre ressurreição, a volta de Jesus. Vamos falar aqui também sobre profecias, né? Muitas vezes a nossa ansiedade tem que ver com aquilo que a gente não consegue enxergar do futuro, mas Deus deixou na sua palavra peças importantes que podem ser encaixadas facilmente, relacionadas com o que a gente vive hoje e que vão te dar a esperança para continuar. Gostou? Quer pedir? Vai lá. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou também você pode pedir pelo WhatsApp esse estudo aqui que vai de graça para sua casa. Você vai compreender noções muito importantes. Olha lá, 0 operadora 12 982 44
4449. Você vai falar assim, olha, eu vi aqui no Entre Família, apresentando pra gente curso bíblico Ensinos de Jesus, e eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero aprender mais sobre esse assunto, eu não sei muito sobre esses assuntos aí, quero compreender. E olha, a verdade, ela liberta e liberta mesmo, tá? Isso aqui não é só um verso bíblico não, viu? É experiência de não só da Carol, mas de muitas pessoas que já se encontraram com essa, se depararam, encontraram, estudam essa verdade. Então, você pode levar isso aqui para sua casa para trazer mais informação, mais conhecimento para você. Mas eu quero chamar agora aqui um companheiro que é especial. Ele está aqui todos os dias, todas as tardes aqui com a gente, que é o pastor Alceu. Pastor Alceu, seja muito bem-vindo. E geralmente a gente espera ele no fim do programa, mas não acabou o programa não, hein? Tá aqui no meio, é isso mesmo. Estão conectando ainda, porque o áudio não está chegando, mas pode ir falando. Para qualquer coisa, pastor, vamos falar uma Libras. Não, fala Libras não, pode falar normal. Aí ele fala, não é brinquedo não. Agora eu acho que vai. Deu certo. Tudo bem? Tudo certo. Chegando aí o áudio, tudo certo? Tudo certo, estamos ouvindo bem. Pastor, hoje a gente está falando sobre a viuvez. Imagine que falar sobre morte é algo muito complexo, delicado, e muitas vezes as pessoas precisam de muitas respostas, né, para ajudar nesse processo do luto. Sem dúvida. E eu gostei muito que a doutora que está aí no programa participando está falando, né, das etapas do luto, que cada um reage de uma forma, que há um tempo, cada pessoa tem um tempo, e o luto para alguns pode durar de dias. Por exemplo, na Bíblia o luto do povo de Israel durava 7 dias, mas a gente sabe que há pessoas que reagem ao luto 40 dias, um mês ou alguns anos, porque cada um tem uma maneira, né? E essas etapas que envolvem a questão do luto deve ser vivida. E eu penso assim que não é errado de forma alguma chorar. Tanto homens quanto mulheres, a gente sente a ausência, né? O choro, né? Porque a pessoa que conviveu, no caso do casamento com você, ou um filho ou uma filha, ninguém vai substituir o espaço que ele ou que ela deixou. Ninguém substitui. E as lembranças, elas vêm e vão, mas a gente precisa continuar a cada dia. Não esquecer as pessoas, que a gente não vai esquecer, né? Quem nós amamos, nós não esquecemos, mas nós precisamos continuar. Por quê? A graça para cada dia, até está na Bíblia. E eu sei que não é a parte final do programa ainda, mas basta cada dia o seu próprio mal. Então a gente tem que a cada dia viver, né? A cada dia e um dia por vez e um dia de cada vez. E o pastor, ele falou uma coisa bem interessante, porque é exatamente isso, né? A ideia de que a gente vai passar por esse processo. Bom, passei o luto, deu, é isso? Não, você não esquece mais a pessoa, né? Você precisa lidar com a vida, né? E acolhendo outros significados, outras situações, mas a vida vai seguindo aí, viu? É isso mesmo. Você está aí perguntando? Falei, prometi, né? Que nós íamos para o intervalo rapidinho e já voltava para abrir o canal aqui de comunicação entre nós aqui, que é o WhatsApp. Você mandou para a gente e nós estamos aqui para te ouvir. Interações na tela aqui do Entre Família. Tá chegando aí. Vamos ver quem que está falando aí agora. Neste momento, quem fala para a gente é a Sandra Correia. E aí, Sandra? Obrigado pela sua participação. Meu esposo era pastor, militar aposentado e faleceu de leucemia aguda em julho do ano passado, quando eu já me preparava para pedir a minha aposentadoria. Não me vejo casando outra vez, mas acho que cada caso é um caso. Eu tenho me dedicado a outras atividades. Olha aí, ela colocou uma escolha, porque também não há uma necessidade de que a pessoa tenha que, né, se relacionar novamente. Ela disse que cada caso é um caso e ela está achando uma maneira de recompensar, de seguir a vida. É normal também, né, doutora? É muito normal isso. Cada caso é um caso, cada pessoa vive a sua dor por um tempo e há pessoas que fazem as suas escolhas. Nessas pesquisas sobre viuvez, muitos, tanto homens quanto mulheres, dizem que não se sentem à vontade com a ideia de ter um novo casamento. Alguns não sentem esse desejo por ser uma escolha de ter outras atividades na vida. Outros não querem por outro detalhe, não querem porque estão preocupados com a família, com os filhos, com o que a sociedade vai dizer. Isso também é complicado.
Existem aquelas pessoas que fazem a opção de forma muito tranquila. Como ela mesma falou, eu quero viver agora fazendo outras atividades. Claro, é uma escolha da pessoa. Agora, aqueles que querem refazer a vida, eles refazem por uma escolha consciente. Há poucos casos que são de escolhas inconscientes. Quando é uma escolha inconsciente? É quando, geralmente, o homem, já até mais idoso, era muito dependente da mulher para tudo dentro de casa, para alimentação, para encontrar o objeto, para a chave, para o chinelo. E esse acaba fazendo a escolha por ter uma nova companheira, porque ele precisa de alguém ao lado dele, vivendo tudo aquilo de novo. Existem algumas pessoas que fazem essa escolha, mas cada um sente de forma diferente. E tanto homens quanto mulheres, porque muita gente acha assim, os homens escolhem mais vezes casar do que as mulheres. Não, porque tem até um dado muito interessante. Esse dado tem a ver com o aspecto cultural. É uma pirâmide em que os homens olham para a base da pirâmide onde há mulheres mais novas e eles acabam escolhendo mulheres mais novas para casar. E as mulheres, elas tendem a olhar para homens mais velhos. Então, o que acontece? Acaba tendo menos homens disponíveis, porque esses homens aí são escolhidos ou escolhem antes. Então, acaba dando uma diminuída. Mas há muitas mulheres que escolhem também ficar sozinhas por um outro detalhe, quando elas são novas. Elas escolhem porque elas querem primeiro cuidar dos filhos, criar os filhos. Elas se preocupam muito em colocar um homem dentro de casa quando elas têm filhos, crianças e adolescentes. Então, são muitas variáveis, São né? muitas variáveis. Independente daquilo que você escolheu, desde que seja de forma consciente, que você esteja confortável nesse processo, vamos seguindo. Só não pode ficar com tristeza acumulada ali no coração, hein? Vamos seguindo que vai dar tudo certo. Obrigada, Sandra, por compartilhar sua experiência com a gente. Mas você também está falando, nós temos espaço aqui para você. Vamos lá, mais interações aqui na tarde do Entre Família. E quem fala para a gente agora é o Luiz. Olha, estou passando por este momento de dor. Minha esposa faleceu, vai fazer 2 meses, pouco tempo. Aos 30 anos, vítima da Covid-19. Somente pela fé em Deus podemos suportar a dor da separação repentina. Fiquei com 2 filhos pequenos, uma menina de 7 anos e um menino que vai completar 3 anos. Minha esposa estava grávida de 31 semanas. O Senhor nos sustém. Um abraço para a doutora Eneida, minha contemporânea ali do antigo IAE, que hoje é o UNASP São Paulo, ali localizado ali no São Paulo capital. Blau, eu fiquei sabendo disso, nossos grupos lembraram de você, e quando eu estava aqui falando, eu lembrei desse caso especificamente, é muito recente mesmo. É uma dor que as pessoas vivem, e nesse momento as pessoas não imaginavam perder jovens companheiros, então acabam tendo que encarar a vida de outra forma. E eu estava comentando aqui nos bastidores de uma pesquisa que eu li, que eu achei muito interessante, que diz assim, homens choram. De fato, os homens choram. E o que faz com que os homens consigam superar essa dor, principalmente quando eles são jovens, primeiro, é o fato deles terem filhos. Agora é uma pesquisa exclusiva de homens. O fato deles terem filhos e se sentirem motivados a cuidar desses filhos, como ali o José Luiz, o Blau está falando. O trabalho faz com que eles também busquem manter a vida em dia. Ter uma religiosidade, que aparece nessa pesquisa, e não é uma pesquisa de cunho religioso. Aparece ter um amigo e aparece o suporte familiar ou doméstico. Pessoas que vão ali, olha, precisa de ajuda para lavar roupa, precisa de ajuda para organizar a casa, porque mesmo aqueles que sempre fizeram juntos, esse momento é um momento de dor, é um momento de luto, não poucos consegue, meses. Lidar com não, vai ter aquele dia tem aquele dia que não tem vontade de fazer nada. E tem pesquisas também, né, doutora, que uma casa organizada, ela dá um outro aspecto psicológico. Sim. Aí a rede de apoio é muito importante. Aí eu sempre lembro da Sheila que vem aqui, né? É um reflexo, tanto o ambiente externo está refletindo o nosso mundo interno. Então a rede de apoio nesse momento para ajudar com a casa, ajudar com as compras, ajudar com as crianças, faz muita diferença na vida desses homens. E isso aí foi comprovado. Muito bem, são pesquisas importantes, mas mais do que pesquisas, são vivências, e é o que você está compartilhando com a gente. Muito obrigada, viu? Mais interação aqui, dá tempo, bora lá. Vamos ler aqui o que o pessoal está falando lá de casa, é Lenir. Lenir, excelente programa,
procurei palavras assim durante um bom tempo. Meu marido faleceu aos 55 anos, há 3 anos e meio. Tivemos 35 anos juntos entre namoro e casamento. O luto não acaba, aprendemos a viver com a dor. Encontrei em Jesus o consolo. Deus me cercou de várias formas durante o deserto e o sofrimento. Então até ela desenhou um ápice dessa dor, né? Mostrando a questão do luto, que é aquela questão que o pessoal está no deserto, naquele momento ali de ápice. E agora ela está conseguindo até conversar, colocou conosco aqui, né, mostrando aí. Eu acho que a gente não tem que colocar algumas palavras, tipo superação é uma palavra que às vezes não combina, né, doutora? Porque, na verdade, é um processo que cada um vai viver. É um processo que cada um vai ter que passar da sua forma. Claro que a gente imagina que a pessoa não vai viver sempre doendo e até ficar doente. Por quê? Esse é um ponto importante da viuvez também. É compreender que aquela pessoa não está mais ali. Ela não estando mais ali, a vida precisa prosseguir. Eu preciso encontrar novos motivos para viver. A lembrança vai ficar, a história que foi vivida com aquela pessoa nunca vai ser mudada, não tem como mudar. O passado não é direção, né, doutora? Ele é referência. Ele é referência. É graças ao que eu vivi no passado que eu sou quem eu sou hoje e que eu posso ou não modificar pela frente. Vai modificar, porque nesse momento a pessoa não é mais casada. Ela agora tem um novo status que aparece lá onde ela vai preencher aquela ficha, viuvez. E quando ela vai marcar aquilo, ela vai se dando conta desse novo quadro. Quando ela diz ali da dor dela, é muito importante. É por isso que a gente fala que a terapia é importante, porque é através da palavra, quando você descreve o que você está sentindo, quando ela diz eu passei pelo deserto, você imagina algo desolador na vida dela. Mas se ela já consegue falar e descrever, já é algo que está mostrando que ela está dando um novo significado para a dor dela. A ferida está formando uma casquinha de leve, Um né? novo significado. Um novo significado, com certeza, abrindo aí espaço para outras experiências, né? Dá tempo, produção, de mais uma interação? Ah, tem que despedir, esse programa está tão gostoso, né? Eu vou aqui ouvindo, aprendendo, até baixei aqui o farol, aqui só observando, e como a gente consegue lidar com essas situações quando a gente tem conhecimento, quando tem informação. Obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente já sabe que chegou aqui muitas interações. Eu sei que é difícil falar sobre esse assunto e você superou, hein? Já mandou aí suas interações. Eneida, muito obrigado por estar aqui com a gente também mais uma vez, compartilhando aí as suas experiências profissionais, né? Deixa pra gente também em redes sociais para o pessoal entrar em contato com você. Obrigada por estar vindo aqui. Eu tenho um Instagram, doutora Eneida Pena Torres, é fácil de encontrar também. E eu vou dizer uma coisa, falem sobre o assunto sim, é delicado, mas é importante nós nos prepararmos para isso, porque esse momento chega para todos. Tem que falar sobre isso. Tem que falar. Tem que se preparar, com certeza. E quanto mais informação a gente tem, mais tranquilo nós ficamos. Agora, imagine se você tem informação correta sobre a morte. Imagina a tranquilidade que não te dá. Olha, eu tenho aqui um caminho para você, viu? Na Bíblia tem informações importantes para você referente a esse tema. É isso mesmo, né, pastor? É isso mesmo, Carol. Na palavra de Deus, nós encontramos esta questão da morte. Nunca foi o plano de Deus a morte, o plano de Deus sempre foi a vida. E por isso que a palavra diz que Jesus veio à Terra. Jesus veio para que você tenha vida e tenha a vida em abundância. Mas como consequência do pecado, a morte visita a humanidade. E quando a morte visita a humanidade, ela traz esse sofrimento, essa dor, a separação. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que a morte é um sono. Se o esposo ou a esposa vieram a descansar, eles estão dormindo na sepultura. Eles estão dormindo. E logo serão despertados, se escolheram a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Por isso que algumas pessoas se perguntam assim, eu posso celebrar o aniversário do descanso do meu esposo, da minha esposa, né, da morte? Eu posso celebrar isso? Eu digo para você, nós não celebramos esse momento, nós lembramos desse momento. Outros perguntam para mim assim, olha pastor,
eu estou viúvo, passei pelo luto, estou viúva, passei pelo luto, eu posso me casar novamente? A Bíblia diz que os viúvos e as viúvas podem se casar. Nenhuma instituição religiosa, ninguém vai dizer para não casar, porque a Bíblia diz que pode se casar. Eu sei que há preocupações envolvendo isso, mas Deus permitiu que o homem e a mulher tivessem um companheiro, uma companheira, para acompanhá-los durante a vida. Outros me perguntam assim, e quando eu sou cristão, sou cristã, perdi meu ente querido, meu familiar, perdi meu esposo, perdi minha esposa, eu posso chorar? Eu digo para você, quando Jesus perdeu o seu amigo, e ele esteve aqui na terra, ele esteve entre nós, e ele perdeu o seu amigo Lázaro, quando Jesus chegou perto da sepultura de Lázaro, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim que Jesus chorou. Se o Criador dos céus e da terra chora diante da morte, da perda de um ente querido, de um amigo, você também pode chorar, e o choro faz parte do processo da cura da saudade também. Por isso, eu digo para você, você não substituirá alguém que conviveu com você a vida inteira, mas pela palavra de Deus, nós entendemos que é possível ter um reencontro com aqueles que amamos por causa do amor de Deus por nós, por causa do amor de Deus por você. Quando eu olho para a Bíblia, há um cuidado especial da palavra de Deus e dos crentes de todas as épocas com pessoas que ficaram viúvas. A viuvez, há um cuidado na palavra de Deus, de atendimento, há um cuidado de amor, há um cuidado de respeito e há um cuidado de amparo. Abraão ficou viúvo, é assim que diz a Bíblia. Jacó, o outro herói da fé, que é chamado de Israel, ficou também viúvo. E eles choraram, passaram pelo luto, mas passaram pelo luto com esperança. É aquilo que está escrito no livro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim o meu Redentor se levantará. Coloque isso na sua mente para você que está passando pelo luto. O meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aqui no livro de Salmo, capítulo 147, o verso 9, a palavra de Deus é muito clara em dizer do cuidado do Senhor com 3 grupos de pessoas. O primeiro, o Senhor guarda o peregrino, o estrangeiro. Segundo, ampara o órfão. E o verso 9 diz assim, ampara a viúva. Deus ampara os que sofrem com o luto. Por quê? Porque Ele ama você. Não esqueça, o Redentor vai se levantar e não vai demorar. Amém. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho nessa, não, viu? Você tem um paizão aí do seu lado, você pode confiar nisso. Agora, amanhã, nosso programa está acabando, mas amanhã já quero te dar aqui um spoiler do que vai acontecer, já que eu quis usar essas palavras muito chiques aí. Um spoiler. Amanhã nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil. E aí essa mãe já está pensando, ó, o filho da vizinha, ele tem 1 ano e meio, ó, ele já anda, já fala, come, lava a louça e coloca pão de queijo no forno. Meu filho está aqui, ó, babando ainda aqui no meu pé. E agora? Será que não está na hora dele, né, virar a chave aqui? Será que não está na hora do meu filho falar? E assim vai. E começa a comparar. Calma, chega de comparar. Você entende quais são as fases? Cada criança é uma criança, mas você quer compreender quais são as fases de desenvolvimento dessa criança? Vamos entender juntos? Tem dúvidas sobre isso? Tem especialista aqui amanhã, menina, você não perde não, viu? Então já manda lá no grupo da família, gruda todas essas mães, tudo que está aí parada aí, louca, uma comparando o filho com a outra, e agora nós vamos dar jeito nessa situação, tá? O programa está acabando, mas eu já estou sentindo o cheiro do estúdio do lado. Ai, meu Deus, por que a gente tem que entregar para um programa que tem culinária? Não entendo isso, viu, Cris? Com certeza. Eu estava até falando do desenvolvimento da criança, lembrei, crianças todas agora mexendo na internet, nessa época eu comia terra. Mas tudo bem, a gente vai ter um choque, amanhã de gerações aqui. Choque. E eu quero perguntar para a doutora, por que em alguma idade eu comia terra e agora as crianças mexem no computador? Mas é assunto para amanhã. E hoje é dia de Pilates no Vida e Saúde. Não é verdade, Teru? Isso mesmo, Cris, boa tarde para vocês aí. Vai ser Pilates, vai ter receita boa, receita regional aqui no Vida e Saúde. Sabe o que a gente vai fazer? Feijão tropeiro vegano. Ok. Uma receita lá da minha terra.
Que gostoso, gente. Olha a cara Eu vou disso aí. começar o inverso hoje, isso. Oh, delícia. E aí, para depois a gente queimar todas as calorias, que são poucas desse tipo de receita aqui, porque são calorias saudáveis, a gente vai fazer pilates, sim, para alongar, para fortalecer. Já se prepara aí, quem está em casa, prepara o espaço, aí arrasta o sofá, arruma um tapete, um edredom, uma toalha, porque vai ser super legal essa aula de pilates aqui hoje, viu, Carol? Muito bem, agita, menina. Que nada ficar deitada nesse sofá aí por causa da pandemia. Nada disso, hein? Vamos sacudir, chacoalhar essa situação aí. É Julho Amarelo, e aí depois aqui vou deixar só no ar ali para as pessoas saberem. Mas o que tem Julho Amarelo? Que situação é essa? O que nós vamos falar no vídeo de saúde? Fica aí que você vai saber daqui a pouquinho, viu? Não vou falar nada, é segredo. Pronto, falei. Obrigada, Teru. Até já já. Até mais. Tá curioso, né? Só não trocar de canal. Pronto, é isso. Fica aí que daqui a pouco você vai saber o que vai acontecer ali no vídeo de saúde, viu? Eu já vou dar uma dica. Sabe o que vai acontecer no vídeo de Não saúde? fala. Eu vou comer aquele feijão agora na curva aqui. Na curva, eu vou chegar na cozinha do vídeo de saúde. Enquanto ela vai apresentando, a câmera não mostra, a gente Feijão já puxa. vegano. Eu Que posso isso? comer, nego. Vai dar tudo certo. Vai ser eu mesmo. Eu posso e mereço. Pronto, falei. Até amanhã, viu? 12h30 da tarde. Tchau.